Olá pessoal, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o design educacional da primeira oficina de redação na modalidade online da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quando a gente está falando de design educacional, a gente está falando de projetação dessa oficina. Como que foi esse processo? A gente vai falar sobre alguns aspectos teóricos e práticos. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a coordenação do evento pela acolhida do nosso trabalho e agradecer também a vocês pela audiência. Vamos lá! A primeira fase da projetação de um curso ou oficina numa escola de governo seria a percepção da demanda. A percepção da demanda começa inclusive um pouco antes da projetação propriamente dita. O início dessa percepção da demanda é que vai sinalizar a necessidade dessa projetação. E a gente percebeu essa demanda nas oficinas de redação que a gente realizava. Tinha muita demanda essas oficinas de redação de correspondência oficial, inclusive, e ao mesmo tempo as servidoras e servidores tinham dificuldade para estar presentes nesses eventos. Então, esses foram muitos anos, até que em 2014 a gente resolveu fazer uma pesquisa de público. Foi uma pesquisa usando formulários Google, para a gente confirmar essa demanda e dimensionar essa demanda também. Nós tivemos 97 respostas espontâneas, com várias perguntas. Entre elas tinha a pergunta sobre se a servidora ou servidor tinha disponibilidade para participar de um curso de redação de correspondência online a ser oferecido pela Câmara. As respostas positivas a essa pergunta foram 62, ou seja, 63% das pessoas que responderam ao formulário disseram sim a essa pergunta. Daí para frente, a gente passou a reunir recursos para conseguir realizar essa oficina. A gente foi se formando mais, se especializando em alguns aspectos da educação à distância, fomos também sensibilizando outros setores da Câmara para isso. E caminhando, até que chegamos em 2018 com um cenário bastante favorável para a EAD na Câmara, porque a Escola do Legislativo já estava formando uma equipe para trabalhar com EAD. E em 2019 eu fui para a Escola do Legislativo, assim eu fiquei com mais tempo para trabalhar na oficina. Antes eu trabalhava na seção de redação, ao mesmo tempo chegou um redator recém-concursado, Felipe, na seção de redação, e ele tinha disponibilidade para trabalhar com a EAD, então nós formamos uma equipe, comigo e com o Felipe, redatora e redator, ambos com formação na área de educação, com conhecimento de linguagem e tecnologia, e 3 servidoras da escola, mais uma estagiária, que se revezavam a nos auxiliar também durante todo o processo, e ainda uma designer gráfica. A Escola do Legislativo, então, já tinha passado a contar com uma designer gráfica. Montada essa equipe, a próxima etapa a que Felipe e eu nos dedicamos foi a etapa da ideação. A ferramenta que a gente escolheu para ideação foi o Storyboard. Eu e Felipe, a gente privilegiou trabalhar online porque a gente trabalha em setores diferentes e muitas vezes em horários diferentes. Mas a gente tinha também reuniões presenciais. Os trabalhos iniciais nessas ferramentas online a gente fazia presencialmente. Então, a gente foi para o Storyboard, que é uma ferramenta de geração e organização de ideias. Esta é a página do nosso projeto no Storyboard. E vocês veem aqui que, primeiramente, a gente definiu os conceitos que norteariam a nossa projetação. E porque isso era uma forma de a gente ter um ponto comum de partida. A gente estava começando a trabalhar junto. Felizmente, a gente tinha muitos pontos coincidentes. Foi muito fácil trabalhar junto com o Felipe. Mas também a gente entendia que era fundamental definir esses conceitos, porque eles que norteariam todas as nossas outras escolhas. Os objetivos, o conteúdo, metodologia, a gente entendia que elas não podiam ser escolhas aleatórias. Elas tinham uma base teórica, uma base de como a gente entende a educação, como a gente entende a linguagem, como a gente entende a própria metodologia. Então aqui a gente tem os conceitos pedagógicos, conceitos linguísticos e conceitos metodológicos que guiaram a nossa projetação. Vamos lá ver esses conceitos.
Então, dos conceitos pedagógicos, a gente destacou os conceitos de educador-educando e educando-educador, entendendo esses dois como seres ensinantes e aprendentes. Dos seus conhecimentos, da sua lida diária, da sua experiência teórica e prática. Também o conceito de educação como construção de conhecimento, no caso, conhecimento para a instituição, para os servidores na instituição. Do conhecimento como um fenômeno dialógico, fundado na ação reflexiva. Do conhecimento como tácito e explícito, a ser expresso, a ser elaborado, a ser compartilhado, a ser problematizado. Quanto aos conceitos em relação ao nosso objeto de estudo propriamente, no caso a linguagem, o texto, o discurso, a gente primeiramente destacou entender a linguagem como uma ação. No caso, o nosso texto, o ofício e mensagem, como atos administrativos, atos educativos, atos reflexivos, de compartilhamento. Um texto também que se insere num contexto social, um contexto histórico, institucional, de trabalho, com suas contradições, com seus conflitos, com suas tensões. E quanto à metodologia, a gente já fez também esse vínculo dos conceitos metodológicos com os conceitos pedagógicos e linguísticos. Então, a gente reservou para a nossa metodologia essas noções e esses conceitos de compartilhamento, aperfeiçoamento, reflexão crítica, de sentido, pensando em uma abordagem significativa do objeto de estudo, significativa para o estudante e para a instituição. A ideia de uma ação pedagógica produtiva para a instituição, também o conceito de multidimensionalidade, tanto das práticas pedagógicas quanto do nosso objeto de estudo. Aqui a ideia de conhecimento em atualização constante, de atividades em continuidade no curso, o conceito de avaliação processual, a noção de cientificidade, a ideia de simplificação das abordagens, sem negar a complexidade do objeto de estudo. Então, com o pé calçado desses conceitos, a gente partiu para estruturar a nossa oficina, já definindo os tópicos que a gente trabalharia para conseguir fazer essa abordagem que os conceitos sobre a linguagem nos sinalizavam, e assim, com os tópicos definidos, a gente partiu a estruturar cada módulo da oficina. A gente fez aqui essa modelização do módulo ou da jornada, que a gente pode ver, do tópico. A gente definiu os objetivos do tópico, daí em seguida a gente definiu os subtemas que dariam conta daquele tópico. Dentro dos subtemas, as referências que a gente adotaria para construir os conteúdos. E só a partir daí é que a gente definiria então a metodologia propriamente dita, cada atividade e os recursos tecnológicos que a gente empregaria. Teve todo esse percurso para a gente chegar até a metodologia adequada. Qual que era a nossa pergunta então nesse momento? Não era assim, que metodologia boa que tem por aí para a gente empregar. Não, a gente pensava, vamos conhecer várias metodologias para ver qual que atende mais, para a gente abordar esse tópico, atender esses objetivos, abordar esses subtemas e trabalhar essas referências, esses conteúdos. Então, modelizadas as jornadas, os módulos, a gente partiu para fazer a definição do que seria cada uma dessas jornadas ou módulos. Aqui a gente tem então um exemplo de uma dessas jornadas, de uma dessas definições de jornada, a partir da modelização. Como ferramenta para a gestão do nosso projeto, a gente escolheu as planilhas do Google, o que ajudava na nossa opção de trabalho online. Foi muito bom a gente ter feito desde o início essa opção por trabalhar online, porque quando o trabalho online foi a nossa única opção, a gente não teve que reestruturar o nosso trabalho, ele já estava todo montado na internet. Então a gestão do nosso trabalho, das nossas atividades, a gente fez pelas planilhas do Google. A gente fez várias planilhas que a gente ia atualizando dia a dia, vários passos de gestão, e a gente anotava o que ia precisando fazer, qualquer tarefa nova que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente podia fazer isso
tudo a gente controlava por essas planilhas do Google. Às vezes também levantamentos que a gente fazia para depois que precisasse alguma tabulação, a gente já fazia nessas planilhas. A gente abriu um arquivo só e foi criando várias planilhas dentro das planilhas do Google. A gente tinha planilha de gestão de atividades, de cronograma, de tabulação de boas práticas em avaliação na EAD, de quadro de fluxo das tarefas que iam ser realizadas durante a oficina, aí quadro de fluxo das tarefas para estudantes, para a equipe docente e para a equipe de apoio técnico e administrativo, além de outras planilhas. Então, com as jornadas modelizadas no Stormboard e com os nossos fluxos de atividade, de gestão já estruturados nas planilhas do Google, a gente partiu para alimentar o Moodle. Felipe e eu optamos por alimentarmos nós mesmos o Moodle, para criar as atividades propriamente ditas já no Moodle. Porque a gente queria conhecer mais as possibilidades do Moodle, porque a gente não sabia nem direito o que a gente podia pedir. Então a gente preferiu nessa primeira etapa a gente alimentar o Moodle. Foi muito oneroso para nós, porque a gente tinha outras atividades nos nossos setores e a gente tinha que descobrir muita coisa enquanto fazia. A gente tinha o apoio, né, da equipe EAD da escola, que se ofereceu inclusive para fazer essa alimentação. Mas falando, foi um trabalho oneroso, mas ele foi essencial para a gente ter o conhecimento da plataforma que a gente tem hoje, saber das opções dessa plataforma. Quando foi a fase de reestruturação, quando passou pela turma piloto e a gente foi reestruturar as atividades no Moodle, aí a gente já deixou esse trabalho para a equipe EAD da escola, para a gente se desonerar dele, aquela função, aquilo que a gente queria aprender com esse trabalho já tinha sido cumprido. Mas voltando então, quando a gente foi alimentar o Moodle, primeiramente a gente se preocupou com o layout das páginas da nossa oficina. Então eu e o Felipe, a gente pesquisou em vários sites de AD, de cursos, para ver que tipo de layout que a gente achava mais adequado para o conteúdo, para a abordagem que a gente queria dar. Porque as cores, as formas, tudo também tem um sentido, tudo também tem um significado, que podem ajudar a reforçar os sentidos, os conceitos que a gente está buscando abordar no nosso curso, mas também pode contradizer. Então, a gente quis ter esse conhecimento, ter várias opções, mas ao mesmo tempo também a gente entregou como um briefing para designer gráfica. E com o seu conhecimento, a designer gráfica propôs como uma reformulação daquilo que a gente tinha levado, adaptou. E aí a gente então teve definido o layout, já trabalhou nas páginas do nosso curso com o layout definido. Então como que ficou estruturada a nossa oficina? Aí já essa estruturação, já vou falar para vocês a estruturação final. Foram 6 módulos, sendo 2 módulos breves de início e de fim, que era de ambientação, abertura e de encerramento. E entre esses módulos, 4 jornadas de conteúdo. Essas jornadas aí dentro daquela concepção toda de conhecimento dialógico, de avaliação processual, de contextualizar o nosso objeto de estudo, etc. Essas 4 jornadas propunham uma continuidade. Primeiro, então, na primeira jornada, a gente trabalhou as noções de gênero de texto, de linguagem, e também a gente falou dos gêneros de texto de uma maneira geral presentes na Câmara. Então, essa primeira jornada era uma jornada introdutória. Na segunda jornada, já era a jornada de redação propriamente dita, de ofícios e mensagens. Então, a turma redigiu ofícios e mensagens que na terceira jornada foram revisados pelos próprios estudantes. E na quarta jornada foi a jornada de edição. Então, primeiro a gente teve uma noção geral do nosso objeto de estudo, depois uma fase de redação, de revisão, para depois de edição. Em todas essas etapas a gente trabalhou tanto conteúdos, referências que a gente levou, que a turma trouxe, trabalhou em fóruns, aí sempre também atividades práticas, né? O ofício feito em editores de texto que se usa nos gabinetes, nos demais setores, as mensagens feitas em e-mail. Apareceu no curso, apareceu só mensagem de e-mail, se aparecesse mensagem de WhatsApp nos setores a gente também teria feito, né, ou outros tipos de mensagens, Slack, outros aplicativos, mas o que apareceu pra gente foi só mensagem de e-mail, então a gente trabalhou só mensagem de e-mail. E a gente usou como referência, além das nossas referências teóricas, a gente trabalhou, obviamente, o guia de redação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nossa referência maior em termos de redação oficial. Também tinha o guia de identidade visual
E na parte de edição, a gente trabalhou tanto com os editores de texto offline, quanto os editores dos próprios aplicativos de e-mail e os editores de peças gráficas. A gente estudou aquelas situações em que talvez pudesse ser mais interessante apresentar a mensagem em formato de banner, o que foi muito bem acolhido, então a gente trabalhou com Canva. Também outras possibilidades foram trazidas no fórum. Mas quando a gente alimentou o Moodle, a gente deixou algumas lacunas nas atividades para preencher de acordo com as informações que a gente recebesse do formulário de inscrição, dos formulários de inscrição, que tinha inclusive campo para servidoras e servidores, ao se inscreverem, anexar modelos e exemplos dos textos produzidos em seus setores. A gente tabulou todos esses modelos e exemplos que a gente recebeu para ver quais eram as ocorrências gramaticais mais frequentes, quais eram as necessidades dessa turma, e assim na primeira jornada a gente já fez a apresentação disso. Na turma piloto a gente fez no formato de livro, já na versão regular, já estava na onda de live, a gente fez uma live para apresentar os resultados do questionário. Aqui a gente tem um exemplo de como a gente aproveitou os dados recebidos. Então, alimentado o Moodle, a gente partiu para a turma piloto. Aqui na estruturação eu adiantei algumas etapas que aconteceram depois, mas que influenciaram na estruturação, né? Essa estruturação, pelo que vocês viram, ela não foi só no momento. Ela foi se dando na dinâmica da turma piloto, inclusive na dinâmica da turma na versão regular. Mas voltando na turma piloto, a gente procurou fazer uma turma bastante heterogênea, para a gente ter a percepção aí de pessoas com vários níveis de conhecimento acerca do nosso objeto de estudo, da linguagem, dos ofícios, das mensagens, para a gente ter pessoas com tipos de percepção diferentes em relação ao nosso objeto de estudo. Então a gente tinha estudantes de ensino médio, né, os estagiários das PROM, técnicos legislativos, também com diferentes experiências com texto oficial. Tinha inclusive um técnico legislativo que tinha sido revisor numa instituição, que tinha sido revisor em outra instituição pública, e tínhamos também um redator da Câmara, já de mais tempo de Câmara. Essa versão piloto ela foi muito importante para a gente, não apenas para a gente consertar algumas questões de configuração do Moodle, consertar alguns bugs, mas também para a gente redimensionar a nossa estrutura da oficina, porque a princípio a gente tinha pensado em 8 módulos, seriam 2 meses, então a turma piloto mostrou pra gente que aquilo era muito. E também o nível de aprofundamento, a gente queria instrumentalizar aqueles servidores para levar para o seu setor uma possibilidade de fazer a gestão da qualidade de texto dentro do setor. Então a gente tinha pensado a princípio de trabalhar com matriz de indicadores, uma matriz complexa e tal. A gente viu que não, que isso para uma oficina era muito, talvez se fosse implantar isso aí num trabalho mais longo, né, na Câmara, mas disso a gente fez algumas reduções aí. Então, em vez de pensar numa matriz complexa, a gente estimulou a produção de checklist para revisão de documentos dentro do próprio setor. Então, depois da turma piloto, a gente já partiu para aquela fase que eu falei de reestruturar a oficina dentro do Moodle, o que a gente pediu então para a equipe de EAD da Escola do Legislativo para fazer. A equipe competente para isso dentro da escola. Nessa versão regular também, a gente incluiu, na última jornada de conteúdo, na 4ª jornada, a gente incluiu meio que de brinde um vídeo sobre gestão de documentos. As arquivistas da Câmara nos ajudaram a produzir esse vídeo e a nossa intenção era alertar a servidora e o servidor para que já na produção de um documento já se atentasse para alguns aspectos do documento que pudessem facilitar a sua gestão. Então, essa fase de projetação propriamente, a gente falar o design educacional, as suas fases, ela se encerrou por aqui.
Obviamente que é sempre um movimento, de que cada versão nova a gente sempre está com a escuta ativa para melhorar. A gente tem os processos de avaliação em cada oficina, avaliação da oficina também, que vão orientar a gente a projetações futuras ou mesmo alterar a oficina no seu decorrer. Mas essa fase que a gente queria falar para vocês de projetação é isso, mas agora só de curiosidade vou falar de algumas ocorrências dessa primeira versão regular. A gente procurou variar o formato das tarefas ao máximo. A gente não queria fazer uma coxa de retalho, aquela obrigação de ter que colocar muita coisa não, mas também a gente não queria que fosse monótona a oficina. Sem perder a ideia de atender aqueles conceitos que a gente tinha previsto inicialmente, a gente usou vários formatos de atividades. Então a gente tinha livro do Moodle, a gente tinha vídeos, tinha podcast, tinha página, tinha trabalhos offline. A gente dialogou muito por e-mail com a turma e outros formatos. O fórum Cafezinho funcionou muito bem, com dicas de série, de livros, de prática esportiva, de filmes. Foi a participação tanto da equipe docente quanto da turma também. Agora, um fato que surpreendeu a gente foi a baixíssima adesão a essa primeira versão regular da oficina. Alguns colegas atribuíram isso ao fato de a oficina ter começado no início dessa fase de trabalho remoto, onde as pessoas elas já estavam tendo que ir muito para a internet e estavam evitando mesmo qualquer coisa a mais na internet, ainda mais no que dissesse respeito ao trabalho. Mas a gente tem que fazer um levantamento agora para ver realmente por que essa baixa adesão, se a gente tinha uma demanda que não apontava para isso. Por outro lado, mesmo com essa turma bastante reduzida, foi possível verificar que toda aquela metodologia, todo aquele conteúdo, ele contribuiu sim para interferir nos setores. Então, assim, as pessoas saíram da oficina já com o indicativo de que algumas alterações iam acontecer nos seus textos. Tanto pelo que a gente levou na oficina, quanto pelo que a própria turma trouxe para a oficina, pelo que a própria turma refletiu na oficina. E isso foi muito gratificante. É isso, colegas. Isso é o que, por hora, a gente tinha para falar com vocês sobre o design educacional da nossa oficina de redação. E a gente espera que o que a gente falou aqui possa contribuir para as outras escolas que queiram fazer oficinas semelhantes. Também a gente se coloca à disposição, tanto agora, né, vamos para o fórum conversar mais, mas depois também a gente fica aí disponível para contato. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência e muito obrigada à coordenação do evento pela acolhida do nosso trabalho. Até mais!